dando bom? Ó, os cachorros começaram, ó. Começa a live, os cachorros começam. Olá, boa noite. Boa noite. Boa A gente noite. vai... Vou mandar agora. A minha imagem tá aparecendo? Não, tá escuro. Tá, vamos lá. Mais 2 minutinhos a gente... O silêncio parece uma eternidade, não deu nem 1 minuto. Sim, o pessoal vai chegando, né? É, isso aí. Fica mais fácil pra... Deixa eu... Onde eu entro? Entro no link de novo, hein? Vou entrar de novo, tá? Estamos ao vivo. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lara. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu posicionar aqui. A gente fez uma pausa de 4, 5 minutos justamente para as pessoas interagirem aqui com a gente. Então vamos falar um pouquinho. Hoje é a live de quinta-feira. O tema é emprego apoiado, oportunidade para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tá? Vou apresentar as nossas convidadas hoje. Primeiro já agradecer pela disponibilidade. Então, apresentação. Hoje nós estamos usando a página do PSDB Mulher para conversar sobre um assunto muito importante e pouco falado, na verdade. É a colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estão aqui com a gente a Jéssica, psicóloga. Obrigado, Jéssica. Mestre em Educação e diretora da Associação Nacional de Emprego Apoiado, além de membro do Comitê da Empregabilidade da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E estou falando com a Lara Batista Caissara de Ilhabela, a gente conhece, formada em Serviço Social pela Unip, que é responsável pelo pilar da assistência social da APAE. Então, o nome de você, Lara, mandar todo um abraço para a PAI, para a Mônica. Eu falei com a Mônica, e a disponibilidade da PAI em fazer esse trabalho com a gente. E, enfim, a PAI o prédio é uma referência. Eu tive a oportunidade de participar como arquiteto da concepção do projeto no ex-prefeito, e isso é uma honra. Faço sempre que possível visita, conheço a comunidade. Então é isso, eu queria que agora
iniciasse a fala, a apresentação, aí cada uma um pouquinho, do que tá aqui, né, aí a formação. Então, boa noite, eu sou a Jéssica, agradeço o Luizinho para a gente bater esse papo, bem interessante você trazer essa temática, interessante também vir na página do PSDB Mulher, porque ao longo de todos esses anos de inclusão, de lutas, né, as mulheres e as mães estão sempre à frente, realmente, de muitas das conquistas até hoje. Os pais também, mas as mães têm um papel, geralmente, de destaque nessa história, nessa trajetória. Então, agradeço o convite. Eu trabalho na Associação Amor para Down, é uma instituição em Santa Catarina que atende pessoas com síndrome de Down, e aí começa toda a minha história com relação ao trabalho direcionado a pessoas com deficiência. Em um determinado momento, a gente, enquanto instituição, precisava melhorar ou ampliar o nosso serviço de inclusão profissional. Foi quando eu encabecei o mestrado, e no mestrado que eu fui estudar e aprofundar realmente meus conhecimentos sobre as políticas de inclusão profissional, foi quando eu entrei de cabeça e mergulhei mesmo no emprego apoiado. Isso foi lá em 2015. Então, desde lá, eu venho estudando e praticando emprego apoiado, até ter a oportunidade agora, desde há 2 anos atrás, de fazer parte, de integrar a Associação Nacional de Emprego Apoiado, que conta com os precursores, tanto da inclusão quanto do emprego apoiado no Brasil, que é o Romeu Sasaki e o Alexandre Betti, né, e tantas outras pessoas incríveis aí que estão levantando e fomentando toda a difusão do emprego apoiado no país. Então, é muito bom poder estar conversando sobre esse tema hoje. Lara, palavra com você, Lara da PAI, já mandei um abraço, e obrigado, Lara, por você estar aqui falando com a gente. Imagina, boa noite a todos, eu que agradeço você pelo espaço para poder falar um pouquinho do nosso trabalho realizado na PAI com a pessoa com deficiência. Eu acho que vale a pena reforçar que a pessoa com deficiência atendida na PAI também tem deficiência intelectual, né? Oi? Oi, Lara. Pode falar, estamos ouvindo. Travou um pouquinho, mas nós estamos ouvindo. E dentro da PAI nós somos separados por pilares de assistência social, saúde e educação. Dentro desses pilares, o Centro de Convivência, onde nós trabalhamos com o projeto Mercado de Trabalho, né, onde nós fazemos parcerias com as empresas do município. Tá ouvindo a gente? Tá me ouvindo bem, Lara? Tá me ouvindo bem, Jéssica? Te escuto bem, Luizinho. Acho que deu um problema no áudio da Lara, mas agora eu tô escutando. Lara, faz um teste aí pra gente, por favor. Mas interessante que ela falou, né, que a PAI é dividida em pilares e o serviço social que direciona os serviços direcionados à inclusão, empregabilidade. Parece que tem empresas parceiras aqui na Ilhabela. A PAI, eu tenho aqui o resumo, nós temos 149 colaboradores aqui. Eu não tô ouvindo. Tá, a gente vai seguindo aqui, ó, assim, sobre a PAI, né, trabalhamos com a Sala de Educação Especial, que são maiores de 18 anos, e com o Centro de Convivência, que são os maiores de 30 anos, ou seja, como a Lara falou sobre os pilares, Jéssica, nessas salas temos o projeto do mercado de trabalho, onde trabalhamos com profissionais e inserção no espaço socioocupacional. Parece não, já existem pessoas da PAI que fazem atualmente o trabalho, é isso, Lara? Tá ouvindo? Melhorou o áudio agora? Tá. Uma trabalha no SOS, trabalha na Escola Verzegnase, temos uma que trabalha no mercado do PAI e um menor aprendiz no mercado do Frade. E aí tá cortando um pouco o áudio. Tá, o seu áudio tá mas sobre os nossos pouquinho. aprendidos que estão no mercado de trabalho, nós temos Isso. Tem 15 anos hoje, trabalha no supermercado através do ele trabalha como empacotador. Temos a Marlene, que tem 53 anos, também empacotadora no mercado. Temos o que tem 18 anos e trabalha na escola. Esse trabalho.
a internet dela deve estar ruim, Jéssica. Gente, quem está nos assistindo agora, deu um problema técnico com a questão da Lara da Pai. Assim que ela voltar da internet, a gente volta. Nós estamos falando com a Jéssica, psicóloga, e a Lara, da assistente social da Pai, para como inserir no mercado de trabalho pessoas com deficiência, a necessidade. Então, esse é um bate-papo. Ilhabela, a gente fez a lei federal um pouquinho sobre empresas com mais de 100 funcionários, né? Que aí, pela lei, teria que absorver uma demanda nesse sentido. Só que, Ilhabela, a maioria das empresas não tem 100, são empresas pequenas. E o que a gente precisa, de alguma forma, é uma política municipal, né, que consiga, de alguma forma, beneficiar o empresário ou alguma renúncia de receita, um incentivo fiscal para que mesmo ele com uma quantidade pequena de funcionários consiga contratar esse jovem, enfim, o jovem ou a pessoa mais madura ainda. Eu vou começar com as primeiras perguntas. Lara, quando eu tiver tudo ok aqui, você faz a gente volta, tá? O seu visual já voltou, vamos ver se seu áudio tá. Tá ok. A lei de cotas, tá ok já. A lei de cotas estabelece a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 colaboradores, como eu falei, né? De seus cargos para com pessoas com deficiência. Além dessa legislação, existem outras políticas públicas ou iniciativas privadas para equalizar as oportunidades de mercado. Então, existe, fora essa lei, que a empresa que tenha 100 funcionários é obrigado a contratar, existem outras políticas públicas, existem outras leis que ajude a colocar a pessoa com deficiência e inserir ela no mercado de trabalho? Então, falando em política pública, né, é importante a gente lembrar de duas leis principais. Elas são até maiores do que a lei de cotas, né, a nível de validade. A gente, desde 2006, formulou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa é uma política internacional, elaborada por mais de 200 países. O Brasil é signatário dessa lei, e a lei, ela tem emenda constitucional, né, então, a convenção, ela veio hoje como um anexo da nossa Constituição Federal, ou seja, o nosso guarda-chuva principal. Ali versam todos os direitos da pessoa com deficiência. Ela é um marco importantíssimo em todo o movimento. E um dos capítulos da lei é sobre o direito ao trabalho, né? Então, reforça e institui realmente que toda pessoa com deficiência tem o direito ao trabalho. E aí cabe a nós oferecermos oportunidades para que isso aconteça. Então, a convenção é a primeira lei, tendo em vista que ela tem peso de Constituição, né, de emenda constitucional. E uma segunda lei que é muitíssimo importante é a Lei Brasileira de Inclusão, e conhecida por alguns como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei comemorou no mês passado, em julho, 5 anos. Ela é de 2015 e ela traz importantíssimos também direitos e indicações para que tudo seja garantido em igualdade de oportunidade da pessoa com deficiência com as demais pessoas. É a LBI que a gente chama, né? A LBI tem um capítulo específico, capítulo 6, sobre o direito ao trabalho, fala sobre habilitação, reabilitação, qualificação, e o principal, que a gente sempre dá mais destaque, no artigo 37, fala da importância do trabalho com apoio, que é o fornecimento do apoio à pessoa com deficiência, com alguma série de critérios que a gente pode falar ao longo da nossa conversa, mas prevê a provisão de apoios para que esse trabalho aconteça no mercado competitivo e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Tá. Hoje, a gente está trabalhando na Associação Nacional de Emprego Apoiado pela regulamentação desse artigo 37, ele está previsto na lei nacional, né, na lei federal, mas ele ainda não está regulamentado. É um dos principais trabalhos que a ANEA vem fazendo. Só para, na prática, a gente começa a fazer uma apresentação muito técnica e para a gente, as pessoas estão assistindo. Para as pessoas que estão assistindo, eu estou falando com a Jéssica, e psicóloga, e a Lara, da assistência social. A Jéssica tem aí um currículo vasto, a Lara é assistente social da PAI. A gente está falando como inserir ou falar sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estamos falando um pouco da lei hoje existente e uma maneira
como potencializar, ajudar isso, que tenham mais incentivos e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Jéssica, você estava falando sobre a lei, a questão do guarda-chuva. Na prática, porque qual que é, fora a lei, como a gente consegue, qual que são as iniciativas, fora isso, privada, ou apoio que você enxerga que a gente consiga implantar numa cidade para ter uma inserção maior dessas pessoas para ingressar no mercado de trabalho? O que eu entendo, né, historicamente, a gente tem um peso muito importante das instituições que trabalham pela defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Então, no histórico do Brasil, né, nacionalmente falando, são as próprias instituições, como, por exemplo, a APAE, que impulsionam essas inclusões, que tem equipe qualificada, que conhece sobre cada pessoa e pode fazer esse acompanhamento, né, pode caminhar e dar os apoios necessários para essa inclusão. Então, uma das questões seria essa, né? Fomentar, incentivar, investir realmente nas instituições que atendem pessoas com deficiência, como a Lara também já contou que faz, né? E também a gente tem que pensar que a comunidade, o município, ele não pode só depender das instituições, né? Elas são muito importantes, elas que movimentam tudo isso, que fazem acontecer, mas tem que pensar que todas essas iniciativas de inclusão têm que partir também do poder público, né? Da importância do poder público fomentar programas de inclusão profissional, de sensibilização. A gente conta também com um importante equipamento que seria os órgãos de controle social, como, por exemplo, os conselhos de direitos. Me parece que a Ilhabela ainda não tem, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse seria um caminho interessante para poder pensar sobre isso, né? Não que ele vai executar, mas ele pode ser o fomentador, indicador também de estabelecimento de política pública, de articulação com o poder público. Então, a gente tem que trazer essa pauta, né? Tem que juntar as famílias que existem em Ilhabela, juntar as próprias pessoas com deficiência. E o caminho é sensibilização, né? É conversar com a cidade, é conversar com os munícipes, entender a importância da inclusão profissional. E mais do que importância, direito, né? Trabalhar direito. Vou passar. Lara, o áudio tá ok? Tá tudo ok? Vou passar para Lara. A internet na Ilhabela é assim, Jéssica, não tem jeito. Tá? A internet cai e aí a gente volta a conexão, mas por enquanto tá bom. Voltando, estou falando com a Jéssica, psicóloga, com a Lara, assistente social da APAE, falando sobre inserção no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Lara, a gente viu, a Jéssica falou da questão que é importantíssimo as instituições, o papel da instituição, no caso a APAE, onde você trabalha, aqui na Ilhabela, em ter uma política pública para preparar, conversar, dialogar, ou seja, uma escola preparada para isso. Nós sabemos que a APAE faz um trabalho muito importante que contribui para a autonomia das pessoas com deficiência. Você falou, qual que é o trabalho? Você falou que tem as pessoas já que estão trabalhando, um trabalho com a APAE, mas o que você enxerga a importância da APAE no papel dessa pessoa, para ela ser inserida no mercado de trabalho, assim, qual que é a importância da APAE? A gente sabe que é fundamental, mas assim, explica um pouco para quem está nos assistindo, como é fundamental isso, chamar a família, chamar a escola, chamar o empresário para conseguir inserir isso no mercado de trabalho. Pode falar, Lara. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, positivo. Como eu disse, a APAE ela é separada por alguns pilares, né? Dentre eles, a gente tem o pilar da educação, saúde e assistência social. E aí, nos pilares de educação e assistência social, que é o centro de convivência com a pessoa com deficiência acima dos 30 anos, e na educação especial para o trabalho, com a pessoa com deficiência acima dos 18 anos, nós entramos com o projeto Mercado de Trabalho. Até o ano passado, entrava eu, enquanto assistente social, a psicóloga e a terapeuta ocupacional, né? Dentro disso, nós trabalhamos as diversas profissões, as visitas institucionais, fazemos as parcerias com as empresas do município, justamente para trabalhar nesse processo de inclusão. Quando conseguimos esse acesso à empresa, nós disponibilizamos os técnicos da saúde, do pilar da saúde, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo,
para responder às demandas do atendido, né, daquela pessoa que está naquele novo processo de sociabilização no mercado de trabalho. As demandas deles, os técnicos de saúde, as demandas do atendido e também as demandas dos profissionais da empresa que necessitam de orientações e capacitações para lidar com aquela nova situação. Então, que bacana. Você, então, a PAI, o trabalho que é realizado, você pega toda a equipe multidisciplinar, essa equipe que você falou, eu conheço todos, e aí você faz também uma relação família e para o empresário que vai atender, para saber qual que é o ambiente que essa pessoa vai trabalhar, o jovem, enfim. É mais ou menos isso. E aí vocês monitoram isso também, a evolução, como é que funciona isso? Exatamente. A princípio, nós trabalhamos, né, com aquele processo de interesse do próprio atendido, nós disponibilizamos os materiais e o acesso, mas tudo depende do interesse de cada um que está recebendo essa intervenção em sala de aula. Posteriormente a isso, nós conversamos com a família, que também é um processo bem difícil e delicado, né, de reconhecimento de que aquela pessoa com deficiência tem a potencialidade para estar no mercado de trabalho, tem habilidades para poder fazer o exercício profissional, né? Fazemos articulação com a família e com a empresa. Então, a gente disponibiliza toda essa equipe multidisciplinar para fazer essa articulação, atendido, família e empresa. Legal. Só para pontuar um pouquinho, segundo o IBGE, em 2010, 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência intelectual, física, auditiva e visual. Porém, no mercado de trabalho, eles são apenas 0,9% total da carteira assinada, menos de 1% em Ilhabela, né? Com base na resposta da secretaria, em 2018, eu fiz um requerimento para saber, para entender um pouquinho a porcentagem, os números. Estavam cadastrados no SUS 370 pessoas com alguma deficiência, sendo 41 auditivos, 37 visual, 42 intelectual e cognitiva, 147 física, 40 outra e 60 não específica. Eu fiz, passado, uma live com o pessoal de socorro, né? E assim, todo mundo, quando é idoso, ou seja, somando as porcentagens, 78% tem um tipo de deficiência, né? E ele falou assim, todo mundo precisa de acessibilidade, porque todo mundo uma criança fica no carrinho de bebê, né? Então, é impressionante a necessidade, a gente não percebe que a gente vai ficar idoso na melhor idade, né? O pessoal da melhor idade, e quando é criança. Então, isso é impressionante, como esses temas se conversam e como a realidade nossa é difícil de alcançar, apenas 1%. Eu vou lá para a terceira pergunta. Jéssica, em 2018 apresentei um projeto de lei que infelizmente não foi aprovado, que previu desconto de pagamento de IPTU às empresas de Ilhabela que contratassem pessoas com deficiência. Aí, de novo, né? Qual que é o melhor caminho para os municípios assumirem uma responsabilidade de investir em ações para pessoas de deficiência serem inseridas realmente no mercado de trabalho? No começo, na hora que estava com o problema técnico, ele falou, as nossas empresas são de 30, 40, poucos funcionários. Nós não temos empresas grandes no município de Ilhabela. Por isso esse projeto de lei, porque você incentivava as pequenas empresas a fazer esse tipo de contratação. Porque se não é a prefeitura, se não é a PAI, a nossa PAI é muito bem estruturada, né? Assim, a equipe é ótima, a gente não teria aí como inserir esse pessoal. Que você vê, quais são as políticas públicas de algumas cidades que você vê, enxerga que dá certo, funciona, tem uma porcentagem, é referência para o Brasil? O que você pode trazer para a gente aqui? Depois eu vou voltar para a PAI também, essa pergunta para a Lara. É bem interessante a iniciativa, né? Entendo a razão dela não ter conseguido se manter pelas questões jurídicas, né, e legais com relação às isenções, impostos, né? Mas a iniciativa é belíssima, né? Acompanhei a intenção que era justamente poder fomentar a inclusão profissional e trazer mais pessoas com deficiência para o mercado de trabalho da Ilhabela, né? Eu entendo a lei de cotas, ela é uma política afirmativa, ela é absolutamente necessária. Desde 91, ela vem gradativamente ampliando realmente o cenário da inclusão profissional da pessoa com deficiência e de reabilitados também.
Nesse contexto da ilha, né, entendendo o que a gente tem de número de habitantes e de empresas, o que a gente pode aqui reforçar é também a beleza de trabalhar para além da lei de cotas. Isso é uma coisa que a gente diz, né? É um slogan até, inclusão além da lei de cotas, né? Inclusão além de cotas. Porque mais importante do que ter a política afirmativa é realmente quando o comércio, quando o empregador reconhece o potencial, as habilidades e as capacidades da pessoa com deficiência. Então, acho que esse seria um caminho bonito de Ilhabela trilhar, que é realmente valorizar cada pessoa que existe aqui. A nível de política pública, né, municipal, eu também, como já estava estruturado pelo pilar da APAE, entendo que a política seria, claro, com articulação com as demais sempre, né, vendo a pessoa com deficiência de forma transversal em todas as políticas, mas principalmente pela assistência social, né. Hoje, a porta de entrada é a política, é o SUAS, né, da pessoa com deficiência, justamente por esse trajeto histórico que a gente tem de fortalecer e garantir os direitos da pessoa com deficiência. Então, estruturar equipes no município que também façam esse trabalho de inclusão, que façam essa mesma articulação que a Lara disse, né? Porque se tem tantas outras pessoas com outras deficiências que não as intelectuais, que é o público-alvo da APAE, né? Você falou de 41 pessoas com deficiência visual, é um número considerável para Ilhabela, né? Outras pessoas com outras deficiências. Então, o município precisa assumir, ter a responsabilidade por essas pessoas, claro, em parceria com outras instituições ou com outras ONGs, né? Não sei como é a situação na Ilhabela, mas isso é responsabilidade sempre em primeira instância do município. E o serviço social seria um caminho, seria a política de entrada, realmente. Tá. Esses números que eu falei não são especificamente da PAI, eles são uma resposta do requerimento do SUS, mas é uma porcentagem que a gente tem aqui na ilha. Agora, voltando para Lara. Lara, conta um pouco para a gente como a PAI, você falou que é a equipe, como que vocês fazem uma análise, qual que é o incentivo do aluno para ingressar no mercado de trabalho? Como que vocês começam a preparar? Existe uma análise interna da equipe multidisciplinar, fala, olha, esse aluno é possível dentro desse segmento, ou vocês acabam recebendo a demanda, por exemplo, o mercado fala, eu quero, como é que funciona esse contato? Vocês preparam, vocês já sabem quais são as vagas disponíveis, quais são as empresas que são parceiras, e aí vocês preparam o aluno para isso, ou vocês esperam a vaga chegar na PAI? Como que dá essa situação? Porque aí é um problema que a gente vai entender, para a gente abrir o mercado, que talvez o próprio empresário não esteja ciente, e a gente preparar também a PAI para preparar mais alunos, para mais pessoas para participarem, inserir no mercado de trabalho. Sim. Como eu disse, através desse projeto, nós iniciamos toda essa preparação para inserção no mercado, para inclusão no mercado de trabalho, né? E aí, dentro disso, dentro dos profissionais que entram em sala com esse projeto, nós vamos elencando possíveis nomes a partir da linha de interesse de cada um. Temos a reunião da equipe multidisciplinar, conversamos sobre eles, falamos sobre as suas habilidades e potencialidades, e a partir daí nós fazemos a buscativa de empresas, né, possíveis empresas para efetivar essa inclusão, mas ocorre das empresas contatarem a PAI pensando nesse processo também. Acontece dos dois lados. Nós visando uma parceria, quanto a empresa visando indicações, né? E a partir do momento em que nós indicamos um aluno para a inclusão no mercado de trabalho, nós potencializamos ainda mais a intervenção dessa equipe multidisciplinar na demanda desse atendido nesse novo processo da vida dele no mercado de trabalho. Entendi. Então, eu acho que é possível fazer, então, talvez uma capacitação, falar a potencialidade dos alunos e chamar os grandes empresários, pessoal de hotel, pessoal de gastronomia, pessoal do trade turístico, que consiga aí para o empresário saber também que existe essa demanda e ser parceiro do município. Como eu acho que tem que fazer uma campanha, juntar, isso é fundamental, Lara. Eu acho que a gente pode pensar de uma forma a curto prazo, médio e longo prazo, como
fazer o empresariado conhecer a PAI. Olha que legal, assim, olha, venha conhecer, porque isso é fundamental para uma política pública estruturada, né? Então, acho que isso é muito bacana. Vou voltar com a pergunta. Muitas empresas, para a Jéssica, muitas empresas apenas se preocupam em cumprir as cotas, muitas vezes oferecendo vagas que não se enquadram com o perfil do candidato. Foi o que a gente estava falando com a Lara, como a gente entende isso, né? Quais são os desafios? Porque a empresa ela tem aquela vaga, talvez o aluno, a pessoa não encaixe naquela vaga. Então, assim, você que está nessa questão do conselho, como é que funciona? Porque, na verdade, eles querem cumprir a lei e acabou. Aí a instituição tem que vir forte nisso para garantir. Aí eu vou falar, você fala, depois a Lara fala um pouquinho também sobre isso. Sim, interessante essa pergunta, né? Porque é justamente nisso que o emprego apoiado procura intervir e ressignificar, né? O emprego apoiado é uma metodologia que nasceu na década de 70 nos Estados Unidos, justamente em oposição a esse olhar da incapacidade da pessoa com deficiência, e ele inverteu a lógica, né? Que a gente tem uma ideia primeiro de qualificar para depois incluir. O emprego apoiado, ele inclui no local de trabalho. E ele é uma metodologia que trabalha justamente tendo como ponto central a pessoa. Então, uma das bases, né, de sustentação do emprego apoiado é o planejamento centrado na pessoa. E aí evita que esses ruídos aconteçam, porque a gente não começa pela empresa, a gente começa por cada pessoa. Então, conhecendo o perfil de cada um, a gente vai em busca do emprego adequado para ela, junto com os apoios que são necessários na comunidade ou no próprio local de trabalho, e aí a gente faz um acompanhamento dessa inclusão profissional, né? Então, o emprego apoiado tem 3 fases: antes, durante e depois da contratação, mas o ponto de partida é justamente a pessoa. E depois a gente faz esse levantamento de perfil vocacional, a gente sai em busca do emprego, e aí não é um emprego para muitos, é um emprego para aquela única pessoa, porque o perfil ele é individual, e começamos todas essas tratativas, esses diálogos, o que a gente chama de mediação, né? Muitas vezes é preciso ter esse tempo também com a família anterior, mas também com as empresas, né? A gente vai a campo e faz o apoio no local de trabalho. Esse é o caminho. E é claro que também já tive solicitações assim, preciso de 2 pessoas aqui agora, tal, porque eu preciso contratar, porque é o Ministério Público. E aí a gente fala que não é esse o caminho, né? A gente chama para uma conversa e tem aí uma grande oportunidade de ampliar os horizontes e o entendimento das empresas e dos profissionais das empresas com relação à inclusão e a essa pessoa que está na frente, né? Não, que bacana. Foi o que a Lara falou, né? Eu acho que não é a vaga, né? É a necessidade do aluno, né? Da pessoa que vai encaixar. Então, a gente começa de dentro para fora, ou, na verdade, então era isso. E a PAI faz exatamente isso. É isso, Lara? Como é que funciona um pouquinho para a gente ir para a próxima pergunta? Pode falar, Lara. Eu não ouvi, Luizinho. Justamente isso que a PAI faz. A Jéssica falou que assim, não é a vaga, na verdade, é a potencialidade do aluno, que aí você pega a potencialidade do aluno e vai achar a vaga específica para ele. É o que a PAI faz, mais ou menos isso que a PAI faz hoje. Tá me ouvindo, Lara? Eu não, desculpa, eu não estou conseguindo ouvir. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Agora sim. Perfeito. Então, Lara, assim, a gente estava falando que como é que funciona? A gente acha o potencial do aluno e aí para depois buscar a vaga. E é o que você mesmo falou para falar se é realmente isso que a PAI faz, entendeu? Exatamente isso. Nós não trabalhamos com a necessidade da empresa, né? A gente trabalha com o potencial do aluno, com o interesse do aluno, com aquilo que ele está apto a fazer e aquilo que interessa a ele fazer. E a partir daí, nós, com a nossa equipe, auxiliamos, né? Fazemos as intervenções necessárias e fazemos a articulação com a empresa, mas é exatamente isso. E pegando já esse gancho, quais são os principais desafios
do atendimento que trabalham, relatam para vocês? Quais são os desafios, né? Assim, qual que é o maior desafio? Porque o jovem, enfim, né? O PCD tem essa dificuldade. Quais são os maiores desafios que você acha que ele tem e a gente vai ter que romper esses desafios? Sim. Eu acredito que tudo que é novo é muito difícil, né? Gera uma insegurança, gera um frio na barriga, é desconfortável para ele, né? E assim como é para nós e para a pessoa com deficiência intelectual, isso se potencializa, pensando que ele sai daquela rede de apoio família, escola, a pai, né? E começa no novo processo de sociabilização, de maturidade, de responsabilidades. Então, assim, eles sempre procuram a pai ou a família para intervir nas questões do trabalho. E aí, que é o nosso desafio, e é um desafio deles, essa autonomia, né? Então, nós entramos com essa para dizer, não, agora você tem novas responsabilidades, você tem uma maturidade, você tem capacidade para lidar com as suas questões de trabalho. Mas é de fato isso, é sair dessa rede de apoio, dessa rede de zona de conforto e entrar num novo processo de inclusão. É um desafio. Gente, quem está nos assistindo aqui bastante, tem fã-clube de todas, hein? A Jéssica tem um fã-clube, a Lara tem um fã-clube, todo mundo dando parabéns. Tem perguntas aqui, o pessoal está passando. Tá lá, Gisele, o meu filho é deficiente visual, ele tem 18 anos, deixa eu passar aqui, 18 anos, é universitário, ele não consegue trabalho, é muito difícil, né? Então, olha já uma mãe falando, contando um pouquinho sobre a dificuldade. Regina também, boa noite, meu nome é Regina Nogueira, sou pedagoga na área de deficiência intelectual, antiga mental, trabalhei em sala de aula, sala especial, e fora da sala pela Secretaria de Esporte e Turismo. Na época, tratamos a revisão da NBR 9050, que trata a acessibilidade à pessoa com deficiência. Luizinho, sendo você arquiteto, como você entende a questão da acessibilidade no município? Né, vias públicas, transportes, e aí vocês, que tanto a Jéssica como a Lara têm essa dificuldade, esse é um desafio também, né? Então, é bom interagir o pessoal com a pergunta. A primeira pergunta é a questão da deficiência visual, né? E a segunda é sobre os acessos, como essa dificuldade, como vocês encaram isso no dia a dia, que vocês trabalham todo dia. Então, uma calçada de 15 centímetros, você sabe as dificuldades. Como vocês entendem isso? Então, eu vou deixar para a Jéssica falar da questão visual e a Lara para falar da acessibilidade. Tudo bem? Uhum. Como eu falei, né, no início, é uma mãe estando aqui, né, interessada no debate e cavando esse espaço para o filho dela, a importância da mulher em todas essas lutas também, né? Realmente, sem apoio, né, sem um apoio profissional, as coisas ficam mais difíceis, né? Historicamente, a pessoa com deficiência, a família da pessoa com deficiência vem travando muitas batalhas, né, para que tenham seus filhos os direitos conquistados. E hoje a gente fala principalmente, né, na autodefensoria, que as próprias pessoas com deficiência falem por si e busquem esses espaços de direitos também, né? Então, já mando a minha saudação para ela, que eu acho que é Regina, confundi o nome, não sei, perdão. Não, Gisele. Gisele. Essa questão, por isso que eu preciso falar de novo do emprego apoiado, né? Porque o emprego apoiado prevê esse apoio de um consultor, a gente chama consultor de emprego apoiado, que conhece essa pessoa, conhece as habilidades, conhece suas vontades, os seus desejos, aquilo que ela pode aprender, para além daquilo que ela já sabe naturalmente, e com ela faz essa busca pelo trabalho, né? Pelo emprego. Então, é claro que a família tem um papel importantíssimo, mas ela acaba, algumas vezes, ficando restrita, né, pelas questões familiares, pelas relações familiares, e esse suporte profissional é muito importante, né? Eu vejo o emprego apoiado totalmente possível, a gente tem muitas pessoas com deficiência visual trabalhando o país afora, né? Então, essa pode ser a realidade também do seu filho, agora tem que fomentar essa discussão do emprego apoiado, né? Eu entendo que a PAI tenha esse limite pelo público-alvo, né, que são só para pessoas com deficiência intelectual. Vocês têm outras entidades, outras instituições que
que congreguem aí as famílias e as pessoas com deficiência visual da Ilhabela, mas seria um caminho. Se não, é poder público, é realmente política pública, né? É ter todos os equipamentos trabalhando para isso na Ilhabela. Mas é totalmente possível. Acho que 18 anos ele tem, né? Então, ele tem uma vida inteira de trabalho pela frente e todos nós, a gente fala que a inclusão hoje ela é responsabilidade de toda a sociedade. A gente desviou esse entendimento que a deficiência é responsabilidade só da pessoa ou só da família. A verdadeira inclusão, ela acontece com todos nós, eu, você, a pessoa lá da esquina, quem conhece, quem não conhece, quem trabalha, não interessa. Cabe a todos nós incluirmos a todos na sociedade. Para passar a pergunta para Lara, que de calçada, acessibilidade, né, Socorro, antes de ter essa acessibilidade, ela recebia 150 mil pessoas de turismo. Depois que ela elaborou esse plano, 98% de todos os atrativos turísticos em Socorro é acessível. A pousada tem a pousada para deficiente visual, ou seja, você faz tudo por som e em braille. Então, imagine o potencial que a cidade ganhou, né? Assim, então, é impressionante. Ela virou referência mundial e nacional. Então, voltando à pergunta para a Lara, a PAI é o seguinte, ela tem uma atividade extracurricular exemplar. O que não, além da pedagógica, a turma lá não para, faz visita, vai na cachoeira. Então, eu queria saber, Lara, qual que é a dificuldade, né? Os desafios da questão da acessibilidade, é a pergunta da Regina. O que você sente que você está lá todo dia? Você percebe, na verdade, todo dia, digo, na pandemia não está tendo aula, tá, gente? A gente está respeitando todos os protocolos, mas essa dificuldade de calçada, de guia, de rampa, fala um pouquinho, hoje, na Ilhabela, você percebe isso, porque você trabalha lá, Lara, um pouquinho disso. Sim, realmente, Luizinho, é muito difícil a questão da acessibilidade aqui no nosso município, tem muita coisa para ser repensada. Nós, enquanto a PAI, nós tentamos o máximo evitar com que eles passem por essas questões, né, de dificuldade de acesso. Então, nós levamos em lugares que têm acessibilidade, utilizamos o nosso transporte, pensando nas cadeiras de roda para evitar qualquer desconforto, né, para os nossos atendidos. Mas eu acho que dá para até voltar no que a Jéssica disse, pensando numa questão de controle social, num conselho da pessoa com deficiência para lutar por essas questões, pensando num departamento da pessoa com deficiência, da pessoa idosa com deficiência, né? Para a gente possa rever como que a Ilhabela, como que o nosso município pode reajustar toda essa questão de acessibilidade. Eu acho que nós não temos, você falou muito claro, nós não temos o conselho, isso aí eu como pessoa pública já vou fazer essa solicitação, ver que pé que está, e também já dentro da reforma administrativa que está aí caminhando, já colocar um departamento especial para isso, para ter realmente uma política pública e não ficar nas cotas, nos planos de governo, nas promessas. Eu acho que é fundamental. E os conselhos ter a questão da escola, hoje é a PAI, e também as famílias, né? Quando você tem que trazer as famílias para conversar, isso então é fundamental. E a questão da acessibilidade, a gente está, hoje, graças a Deus, Ilhabela tem um orçamento maravilhoso, a gente tem que aproveitar para fazer isso, a gente sabe os royalties podem cair em poucos anos, então a gente tem que aproveitar esse orçamento que nós temos para fazer esse investimento. O pessoal falou de Caraguatatuba tem realmente a secretaria, Caraguatatuba tem evoluído, acho que do Litoral Norte é a cidade com mais potencial, isso bem organizado, a gestão do Antônio Carlos fez isso com êxito, ele sempre fala, né, ele tem, na verdade, um filho, né? E aí ele sabe toda a necessidade, então imagine, né? Então, ele conseguiu proporcionar isso em política pública e efetivar isso. Então, é muito bacana. Eu vou aqui para a pergunta certa. Eu defendo muito a importância da qualificação profissional, como forma de garantir melhores oportunidades para os nossos jovens e também para adultos de qualquer idade que buscam uma formação em cursos técnicos universitários.
Como é que é a questão do acesso à qualificação para pessoas com deficiência? As instituições estão preparadas para receber essa parcela da população? Eu vou falar um pouquinho, você vai falar um pouquinho, já depois a Lara também, como é que a PAI, quais são as capacitações que a PAI tem. Mas, Jéssica, como é que funciona isso? Eu falo sempre com você, porque você está no conselho das leis. Como é que funciona, tipo, faculdade, institutos tecnológicos, como que está preparado? Eles estão preparados para receber? Existe mais que as cotas? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho para a gente, porque a gente quer sim muita gente com portador de PSD formado em faculdade, curso técnico. Essa é a nossa meta. Eu acho que a gente tem que... Então, como eles estão preparados? Como a faculdade, os cursos estão preparados para acolher esse pessoal? Sim, só complementando também um pouquinho da pergunta anterior, quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que pensar além da acessibilidade física, arquitetônica, né? A gente fala de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, para os surdos, para a pessoa com deficiência intelectual. É claro que a acessibilidade física, ela chama muito atenção aos nossos olhos, né? Mas o que você mesmo citou, Luizinho, com relação aos exemplos da live da semana passada, eu assisti também, é isso, acessibilidade para todas as deficiências, isso é super importante de ser considerado. Agora, com relação às questões inclusivas no âmbito da educação, são fundamentais, né? Elas são o ponto de partida para a formação cidadã, educação, né? Então, o trabalho ele é a etapa subsequente à educação. Primeiro a gente estuda, depois a gente trabalha. Então, para a gente pensar realmente numa transformação social, é preciso que a gente tenha os olhos da educação inclusiva, né? Hoje em dia, há mais de 30 anos, a gente tem aqui no Brasil a certeza de um caminho a trilhar pela educação para todos, né? A escola é lugar de todos, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, desde a educação infantil até o ensino superior. Temos muitos desafios ainda com relação à inclusão educacional, temos, mas se a gente olhar há 100, 200 anos atrás, quem diria que teríamos um vereador hoje interessado e preocupado nas políticas públicas com relação à deficiência, né? Quem diria que teríamos pessoas aqui na Ilhabela trabalhando no mercado competitivo? Então, a gente já tem muita coisa avançada, muita coisa acontecendo, é lei, não é uma questão mais de achar bonitinho, ou de dar uma força, ou de fazer um favor. Isso é importante que a gente tenha clareza, para que a gente possa conquistar e fazer valer todos esses direitos já garantidos, né? Então, conhecemos pessoas diversas aí ao longo do país que são formadas, pessoas públicas, autoridades, né, todas com curso superior. Isso, por enquanto, é a realidade de alguns, a gente tem que fazer valer para que seja a realidade de todos. Mas é fundamental que a política pública esteja, sim, com os olhos para melhorar essa educação inclusiva. E agora, voltando para lá, como é que tem toda a capacitação da PAI? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Lara, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem cortado, mas... Tá. Lara, como é que é a capacitação para os alunos e qual que é a perspectiva da PAI? Tem aluno que quer fazer faculdade, tem aluno que quer fazer cursos técnicos. Qual que é o projeto da PAI nesse gradual aí para os alunos da PAI? Você tem esse conhecimento? Como é que a PAI trabalha aqui da Ilhabela? Eu tô ouvindo bem cortado, não consegui ouvir a pergunta inteira. A capacitação da PAI, como é que ela funciona? Tem aluno que quer fazer faculdade, tem aluno que quer estudar, tentar fazer algum tipo de outro curso fora da PAI, uma capacitação? Tá ruim, tá ruim. Jéssica, você tá me ouvindo bem? Eu ouço. Uhum. Sim, eu conseguiu? Pode sim, responder, então. Eu consegui ouvir. No ano passado, nós fizemos articulação com o Fundo Social na perspectiva dos cursos profissionais. Conseguimos encaminhar alguns alunos, né, dentro desses, e a gente sempre busca essas alternativas, né, essas possibilidades de capacitação. Só que o nosso município não
não tem tantas opções em questão de cursos profissionalizantes. Então, isso é uma luta da APAE também, para que a gente possa proporcionar para eles aquilo que os interessam. Tá, eu acho que é o momento de a gente fazer um diagnóstico, um estudo e saber quais são esses cursos para, de alguma forma, ser direcionado, eu acho. Hoje a gente tem recurso, é legal levantar isso, Lara, e depois passa para a gente faz questão de tentar aproximar aí o poder público aí ao curso. A gente está conseguindo trazer alguns cursos para o município, isso é importantíssimo para a gente, então vamos levantar essa demanda para trazer. Eu vou lá para a próxima pergunta que a gente tem aqui. Vamos aqui. Os transportes públicos, né? As pessoas com deficiência enfrentam muitos desafios, por exemplo, trazer o trajeto de casa, até para ir para casa, para voltar, a falta de acessibilidade que nós falamos, transporte públicos, vias, edificações em geral. O que eu vou fazer para a Lara? O que você entende aqui do transporte público? O que você acha viável para atender melhor os alunos da APAE, né? A gente fez uma solicitação lá atrás para o ônibus hoje, né? A empresa hoje é a Fênix, conseguir passar na APAE. Eu não sei como estava o andamento disso, se conseguiu, se não. Nós temos, a APAE, ela tem o transporte dela, então ela assiste todos os alunos que precisam, então a APAE tem uma estrutura, mas é importante essa independência também do aluno pegar o transporte público. Como é que está a questão do transporte? Tem ônibus passando lá, tem alguns horários, Lara, você sabe se tem ou não? Eu vou responder mais ou menos dentro do que eu entendi, tá, Luizinho? Nós Tá. temos um projeto também na APAE que se chama Reconhecendo o Território. Sim. Realmente visando proporcionar o acesso ao transporte público, visando fortalecer a autonomia da pessoa com deficiência para que eles possam justamente utilizar a carteira de ônibus, né, que é um direito deles, utilizar o transporte público, que é um direito deles. Então, tudo isso nós tentamos viabilizar através desse projeto Reconhecendo o Território. Reconhecendo o território. Tá. E vocês chegaram a conversar com a empresa Fênix sobre... Vocês chegaram a conversar com a empresa de ônibus sobre isso? Levaram esse projeto para a empresa? Nós não chegamos a fazer articulação com empresas. Tá, eu acho que é bacana, vamos tentar... De ônibus, referente ao transporte. Tá. Quem está nos assistindo, tem bastante gente nos assistindo. Eu estou falando com a Jéssica, psicóloga, com a Lara, assistente social da nossa PAI aqui de Ilhabela, está falando sobre a inserção de pessoas PCD no mercado de trabalho. Quais são as necessidades, quais são os principais desafios, como tentar que a cidade consiga mais alcançar esse mercado, e é um desafio. O IBGE falou que apenas 1% dos PCDs conseguem inserir no mercado de trabalho. Assim, a gente tem um caminho muito longo, né? Assim, uma estrada muito longa para alcançar. A gente está chegando aqui nas perguntas. A gente fez alguns requerimentos que nós encaminhamos para a prefeitura, tá? Encaminha a prefeitura projeto de lei de concessão de incentivo fiscal, a gente acabou falando, aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde adaptado. Eu acho que é importante você ter a saúde, a Lara vai falar um pouquinho, a importância da PAI ter a educação, a assistência social e a saúde. Qual que é a importância dessas 3 secretarias? Vocês têm muito contato com a Secretaria de Saúde, porque você tem que ter um acompanhamento. Lara, como é que funciona? Existe uma assistência da Secretaria de Saúde e das outras secretarias de esportes, por exemplo, de atividade? Como é que funciona isso na PAI? Me ouviu, Lara? Não está ouvindo. Jéssica, como é que funciona lá no Amor para Down, na instituição, essa parceria das outras secretarias, né? Porque tem a Secretaria de Esportes, tem a Secretaria de Saúde, tem a Assistência Social, eles fazem atividade extracurricular, eles participam da rede pública, que a mesma eu fiz falar, existe aí no contraturno da escola alguma atividade que eles fazem? Como é que funciona isso lá, Jéssica?
Sim, a Amor para Down, ela não é uma escola especial, né? Ela é uma instituição que trabalha no contraturno exatamente, com atividades específicas, com horários determinados, então a gente não tem salas, não é realmente uma escola, né? A gente trabalha também na área de saúde, com atendimentos com a equipe multi, que a gente faz um trabalho interdisciplinar, na verdade, em parceria com a educação, o ensino regular, e as políticas de assistência social e todas as demais, né? A gente entende a pessoa com síndrome de Down, no nosso caso, enquanto sujeito e cidadão. Então, ela precisa frequentar todos os equipamentos. As aulas de, enfim, esportes que cada um tem interesse de fazer acontecem na comunidade. Aulas de dança acontecem na comunidade, né? E junto com outras pessoas. A gente não faz oficinas específicas para pessoas com deficiência. O nosso trabalho enquanto instituição é sempre fomentar que eles estejam com todas as pessoas, né? E sempre com um trabalho em rede. Então, todas as nossas políticas, todos os nossos serviços realmente acontecem de uma forma intersetorial e pela rede, né? Acionando a Secretaria de Educação, de Saúde, de Esporte, de Turismo, todas elas sempre pensando na pessoa com síndrome de Down, né? E demais equipamentos quando é necessário, né? Como o CRAS, Conselho Tutelar, entre outros. E também pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Na época que eu fui presidente, a gente procurou articular isso com o município na época, para que a gente não tivesse uma secretaria específica só para pessoa com deficiência e que ela fosse responsável por todas as políticas, serviços e ações, mas um departamento dentro da Secretaria de Assistência Social que justamente articulasse com as demais secretarias e equipamentos ações que incluíssem as pessoas com deficiência e que, de novo, não fossem destinadas somente a elas, né? Esse é realmente o olhar inclusivo que a gente entende enquanto política pública. Enquanto eu fiz a pergunta para a Lara, a Mônica ela já respondeu aqui. A Mônica Corachina, ela é a presidente da PAI, ela já foi provedora da Santa Casa, então um abraço, Mônica. Ela faz um belo trabalho, ela está muito tempo aí nesse trabalho, ela faz por amor mesmo. Eu vi toda a equipe da PAI mandando mensagem. Lara arrasou, tem o fã-clube da Lara. A Mônica falou que essa questão do reconhecimento do caminho, já existe um ponto de ônibus em frente à PAI, especialmente para ter essa questão, essa independência. E o que você falou é o que eu acredito, a Lara está conseguindo ver o áudio aí, dá um ok para a gente, que é justamente ter um departamento, né, com a pessoa PCD, mas isso ser interligado em todas as secretarias, porque na verdade isso tem que acontecer. Então, o parquinho, a aula de futebol, assim, o que for possível, e praticamente tudo é possível, né? Se você trabalhar dessa forma, você consegue atender aí no contraturno e além de ser a lei, além de ser uma obrigação, é uma responsabilidade nossa, enfim, é fundamental os representantes colocarem isso para valer. Gente, nós vamos chegar nas nossas considerações finais. Quem está nos assistindo, eu estou falando com a Jéssica, psicóloga, ela tem aí um vasto currículo, falou sobre empregabilidade, a inserção da pessoa com PCD no mercado de trabalho, o apoio que a instituição, a família e o poder público, acho que tem que ter um diálogo, falou a questão sobre os conselhos, tem que ter um conselho, tem que ter um departamento. Estou falando também com a Lara é assistente social da PAI, a PAI da Ilha Bela é uma referência, tem uma equipe muito bacana, profissionais de alto escalão, a Lara representa aí a nova juventude, todos aqui do Nara somos jovens, mas com experiência para passar e agradecer a Lara. Então, Lara, você está me ouvindo? Você quer fazer as suas considerações finais? Lara? Eu estou ouvindo bem cortado. Então, considerações finais. Pode fazer suas considerações finais, Lara. As considerações finais? Isso. Então, eu vou aproveitar o espaço para convidar a Jessica para conversar um pouquinho com a gente, com a PAI. É um grande prazer recebê-la, você com todo esse currículo, para capacitar a nossa equipe, pensando em toda essa metodologia do emprego apoiado, para que a gente possa ter cada vez mais recurso e disponibilizar
bastante conhecimento e oportunidades para as pessoas que estão com a gente. E obrigada mais uma vez, Luizinho, pelo espaço para poder falar um pouco do nosso trabalho. Obrigado, Lara. Manda um abraço para a Mônica, um abraço para toda a equipe da PAI. Eu sempre fui muito bem acolhido na PAI. O café da manhã que a Alda e a Mônica faziam, vai lá assistir, Jéssica, vai lá fazer essa reunião. Além de você conhecer pessoas maravilhosas, você vai ver o que é o prédio. Eu acho que, se der tempo, a gente tenta marcar, a gente vai lá com gosto, passa, conversa. Jéssica, suas considerações finais, fala um pouquinho aí. Eu agradeço também, gostei muito de conversar contigo, Lara, e realmente conheci um pouquinho mais da Ilhabela, pelos comentários, pela participação das pessoas, bastante gente envolvida e comprometida com o tema. Te agradeço também, Luizinho, pela iniciativa, pela escolha do tema, acho que pela bandeira que você tem levantado para que realmente Ilhabela seja para todos, né, em todos os quesitos e aspectos. Te parabenizo por isso. Lara, vai ser um grande prazer poder conhecer a PAI da Ilhabela. Eu já trabalhei na PAI também, tenho um carinho muito importante, né? Foi no começo da minha vida profissional, aprendi muito. A PAI tem uma importância histórica no nosso país gigantesca, né? E vai ser muito legal levar o emprego apoiado, conversar um pouco mais sobre isso. Estou à disposição de todos, se por acaso a gente não conseguiu responder alguma pergunta, né? Porque teve bastante participação, engajamento. Eu estou à disposição. Muito obrigada, que a gente volte a conversar sobre uma Ilhabela mais inclusiva em outras oportunidades. Tá, eu fiz questão de chamar duas mulheres, porque a gente está na questão, Jéssica, você iniciou, do PSDB Mulher, geralmente o hasteio da família, que tem mais sensibilidade para cuidar dessas pessoas, é a mulher, essa sensibilidade, não desmerecendo os homens, não, viu, por favor, não critique a gente, mas como é fundamental isso. Então, a gente fez questão de fazer na questão da página do PSDB Mulher, para mostrar que a força da mulher, ela que geralmente vai em todas as reuniões, ela que provoca, se não tem a política pública, ela que vai cobrar isso da prefeitura, da PAI. A Lara deve saber que as mães são guerreiras, a gente chama de as leoas, realmente. Então, fiz questão de chamar isso e agradecer. Agradecer você, Lara. Muito obrigado, Lara, por participar com a gente aqui. Eu estou fazendo essas lives justamente para absorver o máximo possível de política pública, como trazer isso para um plano de governo, como levar isso para uma gestão para atender a toda a população. Jéssica, obrigado, sem estender muitos obrigados aí a nossa relação. Estou muito feliz hoje. A gente sai daqui com uma aula. Principalmente, tem que ter um conselho, eu acho que é fundamental ter um conselho para escutar, tem que ter uma secretaria ou um departamento para falar sobre isso, e as pastas têm que ter aí todas relacionadas e serem assistidas por isso. Gente, obrigado, boa noite, abraço para todos que estão assistindo. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas depois a nossa equipe faz. Se tiver alguma coisa técnica, eu vou entrar em contato com você, Jéssica, e com a Lara e com a PAI para responder alguma coisa mais técnica. Gente, boa noite, obrigado. Uma ótima noite de quinta-feira para todos. Ótimo, obrigada. Boa noite.